Em nosso estudo de hoje, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Emmanuel comenta na lição 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, zelo do bem. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos a lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos desígnios, superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de fazer o bem, de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que se encontraram no íntimo de si mesmo, que encontraram no íntimo de si mesmos, si próprios, o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades, os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-los para a vida maior. Mais uma vez, Emmanuel falando dos desafios que a gente tem pela frente, e ele vem trazendo uma informação no início, né? Se você realmente estiver fazendo bem, quem será aquele que vos fará o mal? É interessante a colocação do Emmanuel, porque ela é motivo para muitos debates, e muitas discussões. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai estudar o capítulo 20, que é Trabalhadores da Última Hora, e tem um momento que ele fala ali, somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender suas ovelhas. Vem falando para a gente sobre os perigos que a gente se expõe, todos nós, quando a gente começa a fazer um trabalho voltado para o estudo, para a divulgação e para a prática, principalmente, do Evangelho. A gente fica, mas por que acontece isso, gente? Porque, na verdade, essa região que a gente se encontra é uma região ainda habitada, frequentada por aqueles que ainda não conseguiram sublimar a si mesmo. Então, a gente até trabalhou esse conceito em outros estudos, né? Estranha o nosso comportamento. A pessoa é vista como fanática, é vista como religioso, como qualquer coisa, porque a maioria não está preocupado com esses valores. A maioria está preocupada em trabalhar, em ganhar dinheiro, em curtir os prazeres da vida, em crescer, se multiplicar, envelhecer. É isso que as pessoas querem fazer da vida, né? Não estão preocupadas com esses valores do espírito. E aí o que acontece? Quando ele fala para a gente, olha, tenha perseverança, continue o seu trabalho, porque somente lobos caem em armadilha para lobos, a partir do momento que se resolveu vir para cá para o lado, você será protegido. Ele está falando para a gente também o seguinte, essa proteção depende de cada um de nós, tem que ter o vigiar e orar o tempo todo. Me lembro agora de uma lição, né, que está num dos livros do Humberto de Campos, se chama Festa. Humberto de Campos escreveu através de Chico, Irmão X escreveu através de Chico. Contos desta e de outra vida, acho que é esse o nome do livro. Vem falando de uma pessoa que se programou antes da encarnação para ser um trabalhador, principalmente na oratória, para divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina. E ele veio com uma disciplina realmente, uma disciplina ímpar. Ele veio trabalhador de verdade, e foram testadas, foram várias tentativas de afastar esse trabalhador
da missão dele. Então tem um momento que tem uma reunião dos espíritos. Os espíritos falam, o que vocês já tentaram? Já tentaram dinheiro? Já, mas ele não deu muita atenção para o dinheiro, não. Já tentaram os desafios da família? Também. Já aí ele continuou trabalhando assim mesmo e ainda por cima ajudando os parentes que não compreendiam. Já tentou a calúnia e no final das contas ele acabou saindo até melhor do que antes, com todas as calúnias, que ele não dava atenção aos comentários aí que faziam sobre ele. Aí de repente alguém virou para ele e falou, você já tentou festa? Aí, festa? Como assim festa? Ih, não tentaram? Não, então vamos tentar. Aí pegaram aquele trabalhador mesmo, olha como é que é sutil o negócio. Ele começou a ser convidado só para cerimônias, aniversário de casa espírita, encontros, seminários. E quando terminavam esses encontros, seminários, essas datas que eram festivas, sempre se tinha um coquetel. Então ele começou sempre a ser convidado para isso, participar dos coquetéis, um melhor do que o outro, com pratos exuberantes, com tudo ali. E sem ele perceber, ele começou a se entregar à gula, daqui a pouco começou a ganhar peso e diz a lição que chegou a um ponto que ele estava tão acima do peso dele que ele não estava mais aguentando uma sustentação oral durante muito tempo. Estava faltando ar para ele. Então, quer dizer, quando você vê um texto como esse, ele fala para a gente, ó, eles estão tentando de todas as maneiras, né? E a gente tem que tomar cuidado porque vai ser ali no nosso ponto fraco, no calcanhar de Aquiles, que a gente vão tentar afastar a gente da missão. Mas, ao mesmo tempo, ele vem dizendo para a gente o seguinte, olha, os espíritos lá na nossa casa não cansam de falar isso para a gente. Fala, gente, a partir do momento que vocês estão trabalhando com a gente aqui, e seja trabalho qualquer coisa, entregar cesta básica, ou então um trabalho até mediúnico, qualquer trabalho de divulgação doutrinária, qualquer trabalho, está sendo com uma parceria nossa daqui do outro lado da vida com vocês aí encarnados. Então o que acontece? Igual acontece com os meus amigos aqui da Terra, nós também passamos a ter a amizade deles e a preocupação deles. Então eles começam a cuidar da gente sem a gente perceber. E eu já tive momentos de chegar na hora de um atendimento fraterno, numa conversa, e os espíritos falaram assim, olha, lá na sua casa, quando você estava passando por essa e essa situação, éramos nós que estávamos lá te ajudando. E me emocionou, né, quando falou isso. Primeiro por saber uma coisa que eu não tinha contado para ninguém, né, que estava acontecendo comigo realmente, e dizia, ó, éramos nós que estávamos lá do teu lado, procurando te sustentar e não deixar você cair. Então ele vem falar para a gente, olha, a gente começou a praticar o bem, começou a entrar nesse caminho, falou, qual é aquele que vai fazer mal a gente se for deszeloso do bem? O que ele está querendo dizer é o seguinte, se a gente realmente se compenetrar do trabalho que a gente está fazendo, se a gente não deixar com que esses nossos... o que a gente ainda não conseguiu conquistar ainda, os nossos vícios, a gente não deixar isso atrapalhar a gente, esse é o grande desafio. A maior luta nunca foi contra o elemento externo, sempre foi contra o elemento interno. O que pode atrapalhar a gente, afastar a gente, é sempre o interno. E ele vem falar aqui pra gente, fala, ó, se existe sólido propósito de bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem vai mobilizar tamanho poder para anular as edificações de Deus? As tentativas são grandes. Tentaram fazer isso com o Evangelho de Jesus. Tentaram fazer com Cristo. E depois tentaram fazer com os apóstolos do movimento cristão primitivo. E o que aconteceu? O Evangelho está aí até hoje. Porque o que é de Deus de verdade vai sobreviver a tudo. Tudo vai passar menos isso. A gente vai olhar para trás lá e vai... os 10 mandamentos, lá naquela época de Moisés, era o que existia de mais puro para a época. Sobreviveu esse tempo todo. Segundo os historiadores, mais de 6.000 anos. 10 mandamentos simples. Deus é um só, ter respeito ao nome de Deus e dedicar um momento a Deus. Era o sábado, hoje é qualquer momento. Dia, noite, a gente faz oração toda hora. 7 com relação ao próximo. Não matar, não roubar e não desejar o bem do outro. Não cometer adultério e não desejar o companheiro do outro. Não falar mentira, que é o falso testemunho. Honrar pai e mãe. Esses mandamentos são para sempre. Nada vai derrubar. Né? É isso que ele está querendo dizer para a gente. A gente precisa se cuidar sim. Vigilância e oração. Mas a obra de Deus vai ser feita.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.